Seu filho é muito reativo à crítica? Ele não aceita nenhuma conversa e nada que você fale para ele? Eu sou Suzana Rodrigues, psicóloga clínica cognitivo-comportamental, idealizadora do canal Sua Vida de Mãe, e trago aqui dicas para você melhorar sua relação com seu filho em casa. Um filho que não aceita crítica é um filho que pode estar recebendo crítica demais. Você, de repente, pode nem estar percebendo, mas será que no dia a dia tudo que se fala da criança é aquilo que saiu errado? É aquilo que ela não fez? É aquilo que está por fazer? Será que no dia a dia você tem elogiado seu filho ou pelo menos falado de tudo que funciona e dá certo? Escuta esse raciocínio até o final, que eu vou te ajudar a construir uma mentalidade mais compassiva e resiliente no seu filho e em você também. Observa no seu dia a dia se toda vez que seu filho faz alguma coisa boa, que funciona, que dá certo, passa desapercebido. Se passa, passa a falar sobre isso. Elogia, diz, poxa, que bacana, isso funcionou, isso deu certo. Olha como foi bom isso, a gente ganhou tempo, a gente conseguiu fazer mais coisas. Elogia, fala, verbaliza aquilo que funciona. Não verbaliza apenas o que não funciona. A gente tem um pouco esse hábito na correção dos comportamentos a falar mais do que não funciona do que o que funciona. Então observa o que já existe e passa a falar mais sobre isso. Você vai ver o efeito que isso causa no seu filho. Ele vai entendendo como se tivesse uma guia dizendo para ele, olha, é por aqui, isso aqui funciona, isso aqui ganha atenção, esse comportamento bom é um comportamento que os meus pais gostam. Ele vai entendendo que ele ganha afeto e amor porque ele está sendo visto, ele está sendo validado. Quando ele faz algo que não é bom, e aí você precisa sentar e conversar e precisa falar sobre aquilo, fala do comportamento, mostra para ele que aquele comportamento tem consequência. Não fala dele como pessoa, não una comportamento à personalidade na sua fala, não indique como se isso fosse algo dele, né? Fala do comportamento. Se ele se desorganiza, por exemplo, onde que ele se desorganiza? Quais são as soluções? Fala do comportamento e traça soluções com seu filho para que aquele comportamento melhore. Pergunta para ele se ele precisa de alguma ajuda, porque se tem alguma coisa que está recorrentemente acontecendo errado e não está funcionando, é porque precisa de alguma solução que não foi pensada ainda. E esse é o desafio, de sentar com seu filho e poder fazer com que ele ouça sem ele se sentir mal como pessoa. Uma pessoa que não gosta de receber crítica é uma pessoa que se sente muito mal consigo mesma, como se ela estivesse errando, como se ela estivesse desagradando. E aí ela sente como se precisasse se defender. É como se estivesse falando da pessoa e não do comportamento. Mas se eu sei fazer uma crítica bem construtiva, se eu sei apontar e mostrar com isso que o afeto não mudou, que a relação não mudou, que tudo isso pode ser falado de maneira calma e tranquila, a mensagem passada é de que esse comportamento é o alvo, não você. Preste atenção no tipo de frase que é falada em casa e vamos aprendendo a reforçar o que é bom, o que é válido e não falar muito o tempo inteiro daquilo que não é efetivo, não é válido, não é bom. É um comportamento que precisa perder validade, perder a atenção. Pontualmente, se tiver muita coisa para falar durante o dia, reúne vários pontos, marca uma reunião. Construa um hábito na sua casa de sentar um dia e conversar sobre as coisas que aconteceram durante a semana, não como uma forma de discutir a relação e de causar um mal-estar, mas pensando aquilo que funcionou, o que não funcionou. Construa um hábito com seu filho de sentar e fazer uma reunião, como se fosse uma reunião de família. Então eu gosto muito de usar a palavra feedback. Né? Diga para o seu filho, eu estou dando um feedback, quero que você também me dê um feedback do meu comportamento, dá um espaço para ele também falar aquilo que agrada, desagrada, que funciona ou não funciona. Abra o espaço para que ele também aprenda a ter senso crítico, a saber observar o que funciona na relação de vocês,
a poder ouvir o que você tem a dizer sobre o comportamento dele e poder pensar sobre aquilo, os efeitos que esse comportamento possa ter, por exemplo, na escola, se isso acontece com outros amigos, porque o que acontece em casa com você também acontece em outras relações. Então é importante até generalizar esse aprendizado e pegar um exemplo de casa e perguntar se essa mesma situação não aconteceu em outro momento com algum amigo, como ele fez para resolver, para vocês aprenderem a pensar juntos para além daquele momento, para ele generalizar para outras relações e para vocês também aprenderem a conversar sobre assuntos difíceis. Conversas difíceis demandam muita observação, aceitação e perdão. Eu preciso compreender, eu preciso me compreender, compreender o outro, compreender a situação, perdoar erros. Se ainda não está acontecendo um comportamento adequado, adaptado, é porque ainda tem uma aprendizagem para acontecer. Porque quando a aprendizagem ela se solidifica, aquele comportamento inadequado perde a função e ele não precisa mais existir. Então, se ainda há um comportamento inadequado, isso é uma pista do que você tem que construir de pensamentos, de ideias de solução de problema. Então, quanto mais essa crítica for ao comportamento, e esse comportamento está dentro de um contexto, então a gente está falando de uma situação, quanto mais eu puder pegar essa situação e pensar se ela se replica, se ela acontece de outras maneiras em outras relações, para que ele aprenda que isso é dele e ele possa pensar a cada vez que isso acontecer na vida dele sobre essas boas conversas que ele tem em casa, melhor, porque essa crítica para de ser pessoal e a relação não fica desgastada. E o ouvido está aberto para a experiência, para a escuta. Aproveita também e conta histórias suas. A criança adora ouvir o que os pais fizeram de errado, se aconteceu alguma coisa parecida na infância deles, né? Se aconteceu alguma coisa parecida no dia a dia. Leva um problema seu de trabalho que você possa imaginar que seja um exemplo legal para o seu filho aprender, que tenha a ver com aquela situação, alguma habilidade que você teve que usar naquele momento por conta de um erro, de uma decisão, de uma informação que você não tinha, de algo que também te deixou chateado. Mostra para o seu filho que isso é humano. Então, quanto mais a gente aprende a conversar sobre problemas, mais a criança ganha autoestima, resiliência e uma mente compassiva, aberta ao aprendizado. Então, o que a gente aprende com esse vídeo? A gente aprende que para poder ser ouvido, eu preciso falar do comportamento do meu filho e não dele como pessoa. No dia a dia, falar menos daquilo que dá errado e falar mais daquilo que dá certo, ou pelo menos começar aumentando a nossa fala sobre aquilo que dá certo. Que a gente possa também fazer uma reunião de família, um hábito familiar, de conversar sobre questões que aconteceram durante a semana, questões suas, questões do seu filho, que esse espaço fique aberto em casa, para que no futuro ele leve problemas para você. O maior legado que a gente pode deixar para uma criança chegar na adolescência com saúde é a abertura de espaço para conversa em casa. E para isso, essa criança precisa crescer se sentindo bem com ela mesma, como pessoa. E para ela se sentir bem como pessoa, ela precisa entender que erros, dúvidas, decisões erradas, equívocos fazem parte do processo. E eu não preciso que meu filho se desespere como se ele fosse errado, para poder entender que o processo é esse. O aprendizado é assim. Ele faz parte de tropeços e acertos. Se você gostou desse raciocínio, se inscreve no canal, já começa a me seguir para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e possa te apresentar os vídeos novos que eu fizer e comente aqui embaixo situações que você já tenha passado nesse sentido. Vamos juntas!